Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Tiago. Esse Tiago, gente, provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, que não era um dos 12 discípulos. Na verdade, os irmãos de Jesus nem criam de fato nele como Messias até a sua morte e ressurreição. Vamos ler dois trechos da carta de Tiago. Primeiro, no capítulo 1, no versículo 6 em diante. Tiago capítulo 1, versículo 6 em diante. Quero aproveitar e cumprimentar também quem está acompanhando pelo YouTube. Se você acompanha esse canal e não está inscrito ainda, se inscreva, por graça. Deixe também o seu like. E, se quiser registrar o seu pedido de oração, registre-o, porque tem uma turma que lê de verdade e ora de verdade. E quem está aqui presencialmente também, se quiser, quando acabar o culto, uma oração especial. Temos ali duas irmãs que vieram também para isso, né? Estão na escala hoje para nos servir assim, para orar por nós, tá bom? Você vai no cantinho ali, procure-as e vai ser uma bênção. Vamos lá, gente, Tiago capítulo 1, versículo de número 6. Vamos no 5 primeiro? TDAH bate forte aqui, 5, 6, vamos lá, a gente vai. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, que eu vi o 5, não, procura o 5 também. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ou seja, eu tenho falta de sabedoria. Ele não está falando busque sozinho. Tem falta de sabedoria? Vá ler. Vai estudar, ele não fala isso. Não que estudar, que ler não sejam fontes de conhecimento, de sabedoria. Mas ele está dizendo, se a gente não tem a sabedoria necessária, a ação primordial é fazer o que, gente? Pedir a Deus. Ele que nos dá sabedoria. Versículo 6, ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Agora, não só sabedoria. Essa pessoa de mente dividida ou de coração dividido, em outra versão, ele fala, não pense essa pessoa que receberá não só a sabedoria, como coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável, inconstante em tudo o que faz. Isso é forte, né? Tiago 4 agora, gente. Vamos para o capítulo 4. Diz assim o versículo 7, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ó, a mente dividida que ele falou no capítulo 1, ele retoma aqui no capítulo 4, ó, gente. E vocês que têm a mente dividida, vocês que não vão receber coisa alguma porque têm a mente dividida, olha o que ele diz, purifiquem o coração. Vocês que têm esse coração dividido, purifiquem o coração, senão não vão receber de Deus coisa alguma. Gente, eu tenho um problema genético de colesterol. Minha Nutri está aqui, ela sabe disso. E há um tempo atrás eu comecei a usar um aplicativo, né, para monitorar calorias e tal, macros, micro. E aí eu percebi que quando eu comia o ovo, o colesterol, pá,
Acabava meu colesterol do dia. Comia um ovo, pô, acabou meu colesterol. Poxa. Aí eu fiquei naquela, rapaz, como colesterol, não como. E aí você vai pesquisar e tem uma galera que fala, não coma ovo. Não como ovo, porque o ovo é um veneno. E tem uma galera que vai dizer a você, o ovo é a salvação da vida. No ovo está a salvação. Creia no ovo e será salvo. E a outra galera fala, o ovo é o diabo. O que acontece, gente, comigo? Todos os dias eu tenho uma batalha de manhã. Todo dia minha esposa come ovo, e quando ela come ovo, meu coração dividido diz, vai ou não vai? Eu olho para ele e fico tentando discernir se ele é anjo ou se ele é demônio, Lu. Me ajude depois, viu, Lu? Me dê uma palavra de direção. E aí, eu travo. Não tenho constância, nem no comer, nem no não. Por quê? Porque a minha mente está dividida. Tiago diz que quem tem a mente dividida é inconstante em tudo. Ele fala que a única forma da pessoa ser constante é a mente não estar mais dividida, ela ter firmeza numa direção. Só que ele fala da mente dividida na coisa mais importante da vida, na relação com Deus. A coisa mais fundamental da nossa vida é a nossa relação com Deus. E ele fala que tem pessoas que têm uma mente dividida na relação com Deus. Então tem dias que eles acreditam em Deus, que eles querem Deus, que eles desejam Deus. Tem dia que eles duvidam de Deus, eles não acreditam em Deus e não confiam em Deus. Então tem dias que eles vão a Deus, tem dias que eles não vão a Deus e fazem sua própria vontade e fica nessa inconstância. E Tiago diz, não vai para lugar nenhum. Mas graças a Deus ele diz que tem solução. Ele disse no capítulo 4, nós lemos juntos, quem tem a mente dividida, tem jeito. Purifica o coração. Tira do coração aquilo que está dividindo o seu coração, que está fazendo você bambear entre dois caminhos. Eu lembro de Elias também. O povo de Israel, ora achava que Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão era Deus, ora achava que Baal, o Deus que Jezabel introduziu no coração do povo, era Deus. Eles ficavam inconstantes. E Elias falou, até quando vocês vão ficar cambaleando entre dois pensamentos? Escolham um. Se Yahvé é Deus, sigam Yahvé. Se Baal é Deus, se dediquem a Baal. Ficar nessa inconstância não vai levar para lugar nenhum. Ok? Então, nós temos que ter constância. E aí, gente, entra uma coisa muito interessante. Quando a gente pega os conjuntos de crenças que nós temos, os conjuntos de sentimentos profundos, eles formam para a gente o que nós chamamos de cosmovisão. E todos nós, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, temos uma cosmovisão. Temos uma lente, uma forma pela qual nós enxergamos o mundo. Só que, infelizmente, a maioria de nós não está firmado numa única cosmovisão, mas fica sambando entre várias cosmovisões. Tem dia que você tem uma cosmovisão cristã. Você pensa em Deus como Criador, você pensa no pecado como uma realidade, você pensa na redenção em Jesus, você pensa em vida eterna. Uau! Cosmovisão cristã, ótimo. Mas tem dia que você fica meio materialista, que é uma cosmovisão também, materialismo, não crê em mundo espiritual, o naturalismo, sabe? O humanismo, onde o ser humano é o centro. E todo tipo de cosmovisão existe no mundo, a gente recebe todo tipo de influência e, querendo ou não, a gente luta no nosso coração com cosmovisões diferentes. Só que essa cosmovisão, essa maneira de enxergar a vida, de interpretar a vida, ela não é apenas intelectual. Ela é do profundo do nosso coração. Então, por exemplo, eu falei aqui de uma divisão de raciocínio que eu tenho em relação ao ovo. Mas existem coisas na minha vida que eu não tenho dúvida de que são boas e saudáveis, e mesmo assim eu sou inconstante. Como é que eu explico isso?
Não tenho uma dúvida racional, mas eu tenho alguma inconstância dentro de mim. Eu sei que aquilo é bom, eu sei que aquilo é saudável, eu sei que aquele é o caminho, mas dentro de mim meu coração diz, não vou. Eu digo, bora coração. Ele diz, não estou com vontade. Entendeu? É mais forte, está dentro de mim, é um impulso, é um desejo, é uma força, é uma inclinação que me sabota. E todos nós, gente, temos isso. Qual seria o ideal? Deixa eu falar para você qual seria o ideal. O ideal era a gente caminhar com Deus em todo o tempo. Esse é um coração íntegro, inteiro. Lembra Jeremias 29:13? Buscar-me-eis. Qualquer um pode buscar, mas achar tem um pré-requisito. O qual é? Quando me buscardes com o coração inteiro, todo o coração. Qual é o maior mandamento? O primeiro mandamento, Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. É interessante que Jesus, quando cita esse mandamento em Marcos 12:30, por exemplo, ele acrescenta entendimento. Todo o teu entendimento. Por quê? Porque na cultura hebraica, o coração já engloba o raciocínio, mas na cultura grega não. Eles dividiam sentimentos e intelecto. Como Jesus está numa cultura greco-romana, então ele fala também entendimento, para que você não tenha dúvida de que o amor a Deus, o primeiro e fundamental mandamento, é sobre amar a Deus com todo o intelecto e toda a emoção, tudo no seu consciente e no seu inconsciente, onde você alcança e onde você não alcança. Quando isso acontece, a gente vê Deus em tudo. Por exemplo, Paulo lá em Atos 17, ele está em Atenas, num lugar cheio de ídolos, cheio de religião falsa. E ele fala para os atenienses, vocês estão equivocados, porque não é sobre os ídolos, tudo, os céus, a terra, os animais, tudo é sobre o mesmo Deus. E Paulo fala, nele, citando um poeta grego, ele fala, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. É tudo sobre ele. Colossenses 1 fala, né, que tudo foi criado em Cristo, por Cristo, para Cristo. Ele é o rei de tudo. Então, quando a gente tem essa cosmovisão firmada na vida, a gente começa a viver Provérbios 3:5. Salomão fala assim, ó, não confie no seu próprio intelecto, mas confie no Senhor de todo o seu, de tudo, é uma confiança que vem lá de dentro, de todo o seu coração, confie no Senhor. Aí ele continua, se você fizer isso, aí ele continua, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe qual é a consequência disso? Ele endireitará as suas veredas. Quando você tem essa cosmovisão firmada no Senhor, em todo o tempo, em tudo o que você faz, você lembra dele, você pensa nele, você honra ele, ele te guia, ele te direciona, ele te ajuda, porque o seu coração está nele. Amém, gente? Esse é nosso alvo. Agora, qual é o problema? O problema é o nosso coração mesmo. O problema é que nosso coração é bagunçado. O problema é que a gente não consegue lidar com o próprio coração sozinhos. Em Jeremias 17:9, o Senhor fala assim, ó, enganoso e corrupto é o coração humano mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Ninguém consegue lidar com o próprio coração. Mas o bom é que o texto não para aqui. Deus continua e fala, eu, Senhor, sei lidar com o coração. Eu conheço o coração. Eu esquadrinho o coração. E Ele, inclusive, é capaz, como Ele disse em Ezequiel, de trocar o nosso coração. De mudar o nosso coração. Por isso Davi ora no Salmo 51:10, ele fala assim, ó, cria em mim um coração puro. Porque isso está além do meu alcance. Tiago fala, purifiquem o coração. Mas eu não consigo, porque tem coisas que eu nem acesso. Você entende? Então a única forma de ter meu coração purificado é se Deus, de fato, colocar a mão lá dentro. Por exemplo, no Salmo 19:12, Davi fala assim, quem pode discernir
os próprios erros? Quem pode entender completamente seus próprios pecados? Ninguém. Aí ele fala: Senhor, me livre dos que eu desconheço, porque tem coisa em mim que eu nem entendo. No final do Salmo 139 ele fala: Senhor, veja o Senhor se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho correto. Esse processo de limpar o próprio coração só pode acontecer diante de Deus. É um processo profundamente espiritual. No Salmo 119, 18, se eu não me engano, o salmista fala assim: abre meus olhos, Senhor. O Senhor abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Aí no 19 ele fala assim, olha que legal, ele fala assim: ó, Senhor, eu sou um peregrino na terra, não me esconda os teus mandamentos. Como assim, esconder? Estava lá escrito, era só ele pegar e ler. Tinha um professor meu que era assim, ele falava: gente, você não está vendo aqui? Não, é só ler. Como assim esconder? Porque se Deus não abrir nossos olhos, você lê e não entende. Você lê e não entra. Você lê e não é transformado. Então um cara que tinha acesso ao texto diz: Senhor, não me esconda teus mandamentos. Eu só vou conseguir vivê-los, percebê-los, só vai entrar em mim se o Senhor abrir os meus olhos. Paulo em Efésios 1 diz: eu oro por vocês para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Então esse processo que nos firma, que nos tira da inconstância, que trata o nosso coração, é um processo profundamente espiritual, que está para além da nossa capacidade. Nós só conseguimos viver isso em Deus, no Senhor. Esse é um processo, meus irmãos, que acontece pela ação do Espírito Santo em nós, pela atuação do Santo Espírito nos lugares mais misteriosos do nosso coração. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, Paulo fala o seguinte, ó: nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, e por isso nós temos agora uma coisa extraordinária, que ele chama de paz com Deus. Essa é a coisa mais extraordinária que a gente pode sentir na vida. Eu estou em paz com Deus. Pensa, olha como isso é profundo. Quem gosta aqui de ter um inimigo? Tem gente que gosta, né? Que é confusento, né? Mas eu não gosto. Não tá brigado com ninguém, inimizade com ninguém. Eu sou anti... Eu não tenho nem ânimo, sabe, para isso, sabe? Não tem disposição, a gente gosta, né? A gente já chega procurando uma confusão, né? A pessoa já chega procurando, né? A primeira coisa que ela procura é alguém para não gostar. Já está procurando alguém para brigar, para não gostar, para falar mal. Eu não, sabe? Eu, para fazer amigo, é um sacrifício para mim. Para fazer inimigo, não tenho paciência para isso não. Pelo amor de Deus. A energia social que eu tenho para fazer amigo. Não estou tendo energia para fazer inimigo. É muito cansativo fazer inimigo. Entendeu? Mas tem gente que gosta. Mas assim, ter uma inimizade é algo muito ruim, né, gente? Você posta um negócio e fala: será que meu inimigo viu? Será que ele fez um perfil fake e está espiando as minhas coisas? Foi o olho gordo dele, aquele miserável, olho gordo. Muito ruim. Fico com medo de contar as coisas e chegar no inimigo, né? Aquilo pesa, aquilo influencia a sua vida. Você fala assim: eu vou em tal lugar, não, meu inimigo vai estar lá. Não vou não. Ou então hoje eu vou mais bonito, mais bonita, para ir lá ver. Sabe, você começa a viver em função daquela. E na verdade, gente, inimizade engaja mais que amizade, viu? Gente. Você começa a respirar aquela inimizade, pensar naquela inimizade, você fica pensando naquela pessoa, pense comigo aí. Tem amigo seu que você nem lembra, mas seu inimigo, você pensa nele direto. Você pensa enquanto você está com aquela inimizade, aquilo pesa em você. Agora, pense comigo. Quando você pensa na vida, na existência,
Você sente que a vida é contra você, que o universo é contra você, que as coisas são contra você, como é que você se sente? Tem gente que sente aquela sensação, não, ouvidas, tão peso, uma perseguição contra mim. Lá dentro do nosso coração, existe uma sensação, se nós estamos em paz ou não com o todo. Mas existe ainda algo mais profundo, consciente ou inconscientemente. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 15, que todos nós temos uma consciência. E essa consciência, ela fica nos acusando ou nos aprovando, porque dentro dessa consciência tem a lei de Deus. Então todo mundo, gente, é muito complicado, alguém dá um sinal para eu entender que está complicado. Mas dá para entender, né? Todo mundo, consciente ou inconscientemente, se sente em paz ou inimigo de Deus. Você entende? Então a pessoa que não tem paz com Deus, no fundo da sua alma, ainda que ele não consiga processar isso tanto, lá no fundo ele sente, rapaz, eu estou contra Deus. Isso é atormentador. Não tem como ter paz se você não tem paz com Deus. Lá dentro de você, tem algo errado na minha vida, tem algo errado na minha vida. Sabe o que é errado na sua vida? Você não está em paz com o seu Criador. Com a pessoa que vai te julgar no final, que já te julga hoje. Com quem você vai prestar contas. Mas olha que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo no começo de Romanos capítulo 5. Por meio de Jesus Cristo, pela fé no que Ele fez na cruz por nós, nós temos paz com Deus. Deus não está contra mim, que coisa boa. Eu estou ao lado de Deus. Eu tenho paz com Deus. Isso não é maravilhoso, gente? Eu tenho paz com Deus. Eu estou em paz. E aí, olha como isso é profundo e como isso mexe na nossa cosmovisão, porque ele continua e fala assim, ó. Por isso, olha que coisa linda. Por estar em paz com Deus, aleluia. Por estar em paz com o Criador do universo. Porque o meu coração tem essa paz que é exclusiva de quem crê em Cristo. O Senhor falou, a paz que eu dou ninguém pode dar. Alguém pode promover paz entre Putin e Zelensky, mas ninguém pode promover paz entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. A paz que eu dou ninguém dá, é exclusiva. Só tem paz com Deus quem crê em mim. A paz que eu dou o mundo não conhece, aleluia. Aí ele fala, por termos paz com Deus, ele continua. Nós nos gloriamos nas tribulações. Quando nós encaramos dificuldades na vida, nós enxergamos as dificuldades a partir dessa cosmovisão de quem tem paz com Deus, do sentimento e do intelecto, do raciocínio de quem tem paz com Deus. Por isso, no meio da tribulação, a gente persevera, porque a gente tem paz com Deus. Isso nos produz experiência, maturidade, porque nós temos paz com Deus. Isso nos produz uma esperança, porque nós temos paz com Deus. Só que aí ele conclui o raciocínio falando o seguinte, ó. E essa esperança que nós criamos a partir de uma cosmovisão de quem tem paz com Deus. Quem está entendendo? Vou crer, viu? Ó, uma cosmovisão que é criada a partir da paz com Deus, que gera esperança. Ela não é confundida, a gente não fica confuso igual eu fico com ovo de manhã. Mas você pode ter uma convicção, com base em quê? Ele conclui Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado, a expressão derramada remete a um líquido, uma água viva, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. No final de tudo, o que sustenta a nossa convicção é uma experiência espiritual. No fim de tudo, mais do que qualquer raciocínio, é uma experiência espiritual que nos sustenta. Paulo diz em Romanos 8,16, que é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Nesse mesmo capítulo, ele fala que a gente não sabe nem orar como convém. Mas uma vez que ele está dentro de nós, ele mesmo produz a oração. Ele mesmo produz a conexão. E ele extrai de nós um papai. É uma coisa maravilhosa. Ele extrai de nós um papai em direção ao Senhor. Um sentimento de pertencimento, de paz, de paternidade, que modela a nossa cosmovisão, de forma que a gente interpreta as tribulações de forma positiva, porque nós temos paz com Deus. Aí chegamos em Romanos 8, 28. Sabemos de quem tem experiência, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E o contexto ali são coisas difíceis, mas ele fala, a minha cosmovisão é essa, de que Deus está agindo em tudo, para que o maravilhoso propósito dele de nos transformar na imagem do Filho, de nos fazer o bem, seja manifesto. Quem quer ter essa cosmovisão? Ela só pode chegar pela presença abundante do Espírito Santo. Por isso eu volto ao início. O que Tiago disse no primeiro momento que a gente leu? Quem tem falta de sabedoria, faça o que, gente? Arrasta para cima, não é isso? Quem tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Tudo começa com o reconhecimento de que você não vai encontrar essa convicção sozinho. De que não tem curso, não tem professor, não tem mestrado, nem doutorado, nem pós-doc, que vai te dar isso. Tiago vai dizer depois que Deus reserva a verdadeira sabedoria aos humildes de coração. Quem são eles? Aqueles que reconhecem que sem a graça dele nada são. E entendendo que essa transformação, que transforma a nossa cosmovisão, vem do Espírito Santo, qual deve ser a nossa maior busca na vida? Ser cheio desse Espírito. Ser cheio desse Espírito. Lá em Mateus 7, Jesus nos estimula a orar. E a orar com constância. Orar com perseverança. Inclusive, se você não assistiu, quero te indicar que você assista nos nossos canais. Falo nosso porque tem um da igreja e tem o meu que fica só a pregação cortada, para você que preferir. Uma pregação que a gente fez aqui chamada Seja um Filho Chato. E eu trabalho esse texto de Mateus 7, em que Jesus nos manda ser filhos chatos, que ficam ali falando com Deus. E aí ele conclui essa ideia em Mateus 7, dizendo o seguinte, se vocês que são maus, quando os filhos ficam ali insistindo com vocês, vocês não dão pedra para quem pede pão, vocês não dão cobra para quem pede peixe. Se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai dar coisas boas aos seus filhos? Eu sempre digo que esse texto mexe muito comigo, porque eu sou um pai babão. E eu sempre penso, nossa, quando os meus filhos pedem, eu fico feito manteiga. Eu estou trabalhando para endurecer um pouco mais. Porque eu fico mole, eu quero dar tudo, dou o que eles pedem, o que eles não pedem. Né? Você sabe como é que é. Só que eu sou mau. Deus me ama mais do que eu amo meus filhos. Meu Deus, isso é muito profundo. E o Senhor está dizendo, Diogo, é isso que está fazendo. Diogo, é isso que está fazendo. Diogo, lembre do seu sentimento pelos seus filhos. É o que o Senhor está falando. Vocês, quando o filho pede, não dá coisa boa, ele quer que você pense nisso. Pense no que você sente quando o seu filho lhe pede algo. O Senhor fala, agora imagine que Deus sente muito mais quando você pede a Ele. Porque você é mau, Deus é 100% bom, justo, santo. Só que essa mesma passagem é contada por Lucas. Nós temos 3 evangelhos que eles repetem as histórias com pequenas nuances diferentes, de Marcos, Mateus e Lucas. Algumas histórias diferentes em um e outro, mas eles repetem a base é de Marcos. Mateus ampliou um pouco, Lucas ampliou um pouco mais ainda.
E isso é repetido em Lucas, só que com outras palavras. Lucas registra que o Senhor falou assim, ó: se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Lucas 11, 13. O que ele está dizendo? Coisas boas, na verdade, tudo que é bom, todo o cuidado do Pai, se resume numa coisa: em te dar a presença dEle, o Espírito dEle. Porque é com esse Espírito, que eu vou conectar tudo, ó. É com esse Espírito te enchendo que você tem a cosmovisão que te firma, que limpa a sua mente dividida, que é o motivo de você pedir e não receber. Lembra? Quem tem a mente dividida, não espere receber de Deus coisa alguma. É cheio desse Espírito que você limpa o coração e quando vai a Deus, pode esperar receber dele tudo de bom. Porque o Espírito Santo te firmou nele, colocou seu coração nele, levou seu coração para ele. Por isso, o que a gente mais tem que pedir é: Senhor, enche o meu coração de ti, do teu Espírito, da tua presença, da tua vida. É o maior pedido que um crente tem que fazer. É para ser cheio do Espírito Santo. É para ser cheio do Senhor. Davi, quando pecou, ele podia pedir um monte de coisa. Senhor, me ajuda a não perder o reino, me ajuda a não perder as guerras, me ajuda a manter minha família, a manter as coisas. Senhor, oh meu Deus, me ajuda, me ajuda. Não, ele entendeu, Davi tinha uma revelação profunda. Ele disse: Senhor, uma coisa só eu te peço. Não tira de mim teu Espírito, não. E cria em mim de novo um coração puro. Trabalha no meu coração, limpa o meu coração, porque eu não quero mais ser inconstante. Eu quero estar firme no Senhor. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assista esse vídeo de novo, com calma, está gravado. E que isso entre no nosso coração. Amém, gente? As duas são boas, mano. Pode ser renova, né? Pode ser renova. Gente, vou te falar. Eu vou repetir isso para ficar bem marcado. Tem divisões que acontecem no nível intelectual, como eu falei do ovo. É bom, é ruim, intelectual. Mas tem divisões que estão superadas na mente, mas acontecem aqui dentro. E você não consegue sozinho. Só o Senhor pode colocar a mão aí. Se você vem aqui numa igreja, numa quarta-feira à noite, dia de jogo do Bahia, jogo decisivo, eu acredito que você quer algo com Deus. Eu acredito que há um chamado do Senhor para a sua vida. Eu acredito que você está sendo atraído pelo Espírito Santo. Mas não é impressionante que mesmo você fazendo isso, vindo para uma igreja, numa quarta-feira à noite, quando chega amanhã de manhã, você acorda parecendo um ateu às vezes? Não é estranho isso? Se acorda e nem lembra de Deus mais, você olha para a Bíblia e pronto, dá tão agonia. Não é esquisito isso? Isso significa que tem cosmovisões conflitantes dentro de você. Há um coração dividido. Dentro de mim também acontece isso. Existem batalhas, existem divisões. Mas o chamado do Senhor é: quem tem coração dividido, limpa o coração. Aí você tenta e não consegue. Aí você aprende que só Ele pode limpar o teu coração. Só Ele pode tirar Baal do nosso coração. Só Ele pode estabelecer
a firmeza que nós precisamos para dia após dia crescer, aleluia, na graça, no conhecimento dele, na vida dele, progredir. E é isso que eu creio que vai acontecer nas nossas vidas pela misericórdia de Deus. Você não vai ser mais inconstante, pelo contrário, você vai progredir dia após dia. E quando você chegar aqui no próximo culto, no domingo, na próxima quarta, enfim, você não vai estar, crente quarta, ateu quinta, agnóstico sexta, sábado não sei, domingo não. Você vai estar mais crente, mais perto dele, num caminho progressivo. Você crê nisso, meu amado? Não por nosso mérito, mas porque nós confiamos nele. É Ele quem nos dá sabedoria, nós dependemos dele, nós buscamos a Ele, amém? Eu queria fazer uma pergunta antes de orar. Você quer mesmo que Deus mexa dentro do seu coração? Quando se Ele fizer isso, você vai mudar. Samuel falou assim para Saul: olha, o Espírito Santo virá sobre ti e você será uma outra pessoa. Vou contar um testemunhozinho meu rápido. Você aguenta aí ficar em pé um minuto? Eu estou aqui em pé 1 hora já. 1 minuto. Quando me converti foi assim. Estava namorando uma menina da igreja. Eu novinho, 14 anos, a menina bem mais velha, sempre foi metida a homem. Mas eu aprontava. O bichinho sofrendo na minha mão. Eu era osso duro. Não era convertido ainda. Me converti com 16, com 14 eu era... Mas namorei com a menina da igreja. Coitada, se ela assistir, me perdoe mais uma vez. Já pedi vários perdões a ela. O bichinho sofreu. E aí eu lembro que um dia ela falou assim: vou passar aí na sua casa. Rapaz, Deus falou comigo naquele dia. Ela vem terminar com você. Eu senti. Ela vai vir terminar. Aí ela chegou. Ela bateu na porta, eu abri, eu falei: você veio terminar comigo, não foi? E ela nunca tinha terminado. Eu terminava, voltava, bagunçava. E ela: como você sabe? Eu falei: rapaz, algo falou comigo aqui, que você ia terminar comigo. Aí foi, ela terminou. Cantou uma música, tem uma axé, rapaz, coitado. Cantou aí, tudo meu era muito musical, né? A gente ia lá, aproveitar, você gosta de música, toma essa música aí. Tem uma música, eu tão acostumado a ter tudo na mão, né? Até ter sempre razão, agora eu vou você dizer que acabou, Lembra? Conhece essa música? Quem conhece? Ninguém conhece? Os crentes mesmo. Glória a Deus, né? O irmão que conhece, o irmão que é sincero, ó. Pelo menos o irmão aqui é sincero, o resto daqui tem que ser arrependido. É porque eu falei rápido, né? Ouvi você dizer que acabou, não sei o que. Eu não vou cantar a música, não. É um axé aí. Ouvi você que acabou. Enfim, ela cantou, pá, e saiu, foi embora. Nem na casa entrou, abriu a porta assim e tal, e puf, se picou. Eu disse: rapaz. Aí quando eu entrei assim, o Senhor falou comigo assim: ó, você é o que ela falou mesmo. Aí o Senhor começou a você quer continuar assim? Você quer ser isso? Eu: não, Senhor. Você não pode ter. Aí começou, né? Um trabalho no meu coração. Isso eu já tinha uns quase 16, eu namorei com ela há 2 anos. E aí começou um trabalho no meu coração, de quebrantamento, beleza. Aí quando eu me converti, quando o Senhor me converteu, eu comecei a orar: Senhor, me dá uma chance de voltar com ela. Aí eu orava: Senhor, eu quero voltar. Arrumei uma profetisa que me dissesse isso. A gente arruma, é fácil, viu? Fui na irmãzinha que eu sabia que era só Vitória. Aí contei pra ela: tô com esse problema. A vitória é sua, Deus vai trazer, ô glória. É fácil arrumar, você sempre arruma um desse. Aí, pronto. Aí eu orando, aquela coisa, né? Aquela vontade de voltar pra mostrar que agora eu sou diferente, que agora eu sou crente. Aí um dia veio ao meu coração assim, ó: por que em vez de orar pra voltar esse namoro, você não ora assim: Senhor, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. Aí eu tinha medo de orar assim. Eu falei: não, assim não vou orar assim não. Você é louco, vai que o Senhor tira. Não quero que o Senhor tire, eu quero a minha chance de dar a volta por cima. Só estou dando volta por baixo. Alguns pegaram aí, ó, graças a Deus. Outros não pegaram. Você pegou, Mari? Vigia, né? Você não pode não. A gente sabe que eu sou resenha, né? Quem não conhece não escandalize não. E aí eu não tinha coragem, velho.
de orar assim não. Só orava, Senhor, me dê uma chance. Aí um dia eu falei, sabe de um, rapaz, eu tenho que me converter de verdade. Aí eu orei. Falei, Senhor, minha vida é tua, meu caminho é teu, meu coração é teu. Se o Senhor não quer isso para a minha vida, não quer para a vida dela, tira do meu coração, tira do coração dela. Rapaz, não é que sempre é assim não, gente, mas pareceu uma mágica. Eu acordei no outro dia, nada mais. Aí deu para mostrar mesmo que estava curado. O que aconteceu? Ela me procurou. Eu falei, ô irmã, agora eu tô crente. Aí não quis mais, e, enfim, glória a Deus. Mas eu contei tudo isso para dizer o seguinte, ó. Se você tiver coragem de entregar seu coração todo a Deus, Ele vai mexer no que há de mais profundo no seu coração. Tem coragem? Tem gente que tremeu agora na base, né? Eu te convido a entregar seu coração todo ao Senhor. E fique tranquilo, porque Ele só mexe para melhor. Ele diz, eu darei um coração novo, um coração de sensível, porém em vocês o meu espírito, você obedecerá aos meus mandamentos e terá uma vida de paz na minha presença. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos cantar de novo, porque tudo? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai querido e amado, Pai, nós estamos cansados da nossa própria inconstância. E a Tua palavra diz que a nossa inconstância é por causa do nosso coração dividido. E nós não podemos mais ter um coração dividido, sobretudo em amar o Senhor, em confiar no Senhor. Queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a profundidade e inteireza do nosso ser, Pai. Mas nós não conseguimos isso sozinhos. Existem lugares que nós não acessamos, sentimentos que nós não conseguimos tratar, mas o Senhor pode. E nós queremos Te dar total acesso, Senhor. Nós queremos nos render completamente a Ti. Nós queremos clamar, ver se há em nós caminhos maus e nos guia pelo caminho correto. Coloca a Tua santa mão nos lugares mais fundos do nosso coração. Remove toda a semente que o Senhor não plantou, Pai. E planta as Tuas santas sementes. E trabalha e converte o nosso coração inteiramente a Ti. Ó Senhor, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito estável. Ó Senhor, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito estável. Em nome de Jesus, nos transforma para a Tua glória, nos enche com o Teu Espírito. Nos transforma para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.